Reverendíssimo Padre Leonardo Tassinari, pároco desta paróquia, querido amigo Padre Pablo, aniversariante, Padre Rodrigo, vigário desta paróquia, estimados diáconos, querido povo de Deus. Hoje a Igreja celebra o martírio de Santo André. André foi o primeiro apóstolo a conhecer Jesus Cristo. Ele era discípulo de São João Batista, e quando São João Batista apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ele foi atrás de Jesus Cristo e perguntou: "Mestre, onde moras?" E Jesus o respondeu: "Vinde e vede." Após esse encontro com Jesus Cristo, André levou seu irmão Simão, conhecido por nós como Pedro, o primeiro Papa, a Jesus Cristo. Ele disse a seu irmão: "Encontramos o Messias." Muito propício essa fala para o tempo do advento que estamos vivendo. Aquela espera de milênios pelo Messias, aquela promessa que vinha de Abraão, Moisés, dos profetas, juízes, aquela promessa que Deus enviaria o Messias, não mais para libertar do jugo da escravidão física, mas para nos libertar de um jugo maior, um jugo que nós podemos ter dinheiro, carro, avião para ir aonde quiser, e que se eu for escravo desse jugo, eu terei a pior das escravidões, que é o jugo do pecado. Encontramos o Messias. André tem muito que nos ensinar a nós, católicos do século 21. As ideologias querem que nós vivamos uma fé reclusa em nossas casas. Quantas vezes nós escutamos por aí, ou até mesmo fazemos eco em nossas redes sociais a um discurso assim: política e religião não pode se misturar, religião é uma coisa para se viver dentro da sua casa. E André, ele não pensou assim. Encontrando o Messias, ele quis que outras pessoas também o encontrassem. É próprio da fé cristã este anúncio. Ser missionário, diz os documentos da igreja, está na alma de todo católico. E a missão, ela não pode ser um discurso. A missão, ela deve ser vida, e vida de santidade. Eu gostaria muito que a palavra missão fosse substituída pela palavra santidade, porque um santo é por si mesmo missionário, mesmo que externamente ele não faça atos de missão, de ir de casa em casa, um anúncio público, promova algum encontro. Ele, pela sua união com Deus, ele atrai as pessoas a Jesus Cristo. Nós escutamos no Salmo: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Mas depois o Salmo diz assim, que esse som não são discursos, não são frases e nem vozes que possam ser escutadas. Que som é esse, senão a santidade que continua como se fosse um rastro pela terra onde o santo pisa. E foi isso que Santo André fez. Ele, seguindo Jesus Cristo, levando seu irmão Pedro a seguir, quando escuta um convite gentil de Jesus Cristo: "Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens", ele, com seu irmão Pedro, abandona o barco e as redes e vai para o empreendimento um tanto quanto maior. E esse deve ser o maior empreendimento das nossas vidas: salvar almas. Quantos projetos nós pensamos, realizamos, quantas coisas nós sonhamos e não nos esforçamos por isso, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo,
levar aqueles que são os nossos irmãos de sangue, os nossos amigos, as pessoas que estão no nosso trabalho, levar elas ao conhecimento de Cristo. Meus irmãos, para trazermos alguém para Cristo, é necessário intimidade com Ele e radicalidade. Um jovem católico, muitas vezes, entra na universidade e volta para casa revoltado, achando que a fé de seus pais é coisa de pessoas que não progrediram na vida intelectual, acham que a fé é uma coisa obscurantista da Idade Média, abandonam a sua fé porque lhe faltam radicalidade. Um jovem muçulmano sai do Paquistão, da Arábia, do sul da África e vai para a Europa estudar, fica lá 10, 12 anos estudando e ele volta para casa muçulmano. Ele sabe aquilo que ele crê. Um santo, ao contrário do muçulmano, o muçulmano não é cristão, um santo sabe aquilo que ele crê. O santo, ele não relativiza a sua fé. Santo André foi para a Grécia e lá anunciou no meio dos pagãos a fé no único Deus, num lugar onde tinha o culto politeísta de muitos deuses e, por que não dizer, de muitas opiniões, muitas verdades com V minúsculo. Ele anunciou que só existe uma verdade, Jesus Cristo. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Só existe um Salvador, Jesus Cristo. E somente quando nós temos essa certeza moral que nos vem pela fé, é que nós somos capazes de dar a vida por Jesus. O tempo todo nós somos testados, provados, seja por pequenas perseguições dentro da nossa própria casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro da nossa comunidade, das pessoas que nos rodeiam, mas essas pequenas perseguições, esses pequenos martírios, são para nós sinais de que Cristo está feliz conosco. Deus tem um jeito todo especial de tratar aqueles que o amam, aqui nesta terra. Ele separa para aqueles que o amam a cruz. Este é o presente que o Senhor nos dá. O ímpio, o pecador, o herege, ele só tem essa vida para ser feliz. Por isso que muitas vezes Deus permite o progresso do ímpio, que as pessoas inescrupulosas subam em cargos de poder, enriqueçam, porque elas só têm essa vida para serem felizes. Nós, pelo contrário, Deus reserva para nós uma porção da sua herança, que é a cruz, que são lágrimas, sangue, suor. Ele separa para nós isso, porque nós temos a eternidade para sermos felizes, junto dele. Uma vez, Santa Teresa de Ávila, santa esta muito querida pelo aniversariante do dia, conversando com Jesus Cristo, ela perguntou: Senhor, por que aqueles que te amam sofrem tanto? E Jesus respondeu para ela: porque eu firo aqueles que amam. E ela sorriu, olhou para ele novamente e disse: por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. Se nós queremos uma religião que nos deixa confortáveis, que nos prometem felicidade, riqueza, bem-estar nesta terra, essa religião não pode ser o catolicismo. Porque aquilo que o Senhor reservou para nós nessa terra foi a cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz, vem e segue-me. E a cruz, ela não é um discurso. A cruz, ela é uma realidade. Nós temos que passar pela cruz. E se vocês me permitem, nessa segunda parte da homilia, eu gostaria de falar da cruz
que Jesus Cristo reserva aos seus sacerdotes, em vista do aniversariante de hoje. O Papa Francisco, em seu discurso aos seminaristas romanos, ele dizia que vida e vocação se confundem. O que ele quis dizer com isso? Que quando Deus nos deu o dom da vida, Ele juntamente com isso nos deu uma graça chamada vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado. E o primeiro chamado que o Senhor nos faz, segundo a Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, é o chamado à santidade. Então, todos nós aqui, padres, diáconos, coroinhas, ministério de música, todo o povo de Deus, nós temos uma vocação primeira, é a santidade. E a realização desta vocação dá para nós sentido para a vida. Por isso que muitas vezes nós ficamos perdidos, frustrados, porque colocamos os nossos projetos humanos subordinados às nossas vontades e não à vontade de Deus, que é a santidade. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter claro é que a primeira vocação que todo homem e toda mulher tem é a santidade. E isso nós deveríamos aprender em casa, se os nossos pais fossem ou são católicos, na catequese, nos grupos de jovem, que a nossa primeira vocação é a santidade, e santidade é igual à cruz. Mas há uma vocação específica dentro dessa vocação geral. A uns, Deus chama ao matrimônio. A maioria, talvez, de vocês que estejam aí na Assembleia, Deus chamou ao matrimônio. Outros, Ele chama a uma especial consagração. É a vocação celibatária, onde homem e mulher, aqui numa vocação mais ampla, abrem mão do desejo de se unir com outra pessoa para se unir única e exclusivamente com Deus, e em Deus se unir a todos os homens. E dentro dessa vocação celibatária, há uma consagração especial a Cristo sacerdote. O sacerdócio é algo que aparece já no Antigo Testamento, lá com Melquisedeque, com Caim e Abel, nós vemos ali sinais do sacerdócio que Deus queria. Caim e Abel foram chamados por Deus para oferecer um sacrifício, porque os seus pais, Adão e Eva, tinham feito uma dívida de pecado. E era necessário oferecer sacrifício de expiação por causa dessa herança maldita chamada pecado original. Caim ofereceu frutas silvestres. Abel ofereceu o sangue de um novilho. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. Foi agradável a Deus aquele sacrifício, mas o de Caim não foi. Por que isso? Porque Deus já estava mostrando que para pagar aquela dívida de pecado era necessário o derramamento de sangue. Contudo, nós vemos no Antigo Testamento uma passagem, aliás, mais de uma, onde Deus fala que está cansado do sangue dos novilhos, dos touros, da gordura das ovelhas, e dizia que Ele queria o sacrifício do coração, e o coração aqui como centro da vontade, da atividade humana. Ele não queria um sangue que estava longe de nós, mas o sangue das nossas veias, a nossa vontade. Em Cristo, nós temos o oferecimento de sangue, do seu próprio sangue, e o oferecimento da sua vontade. Como nós escutamos no Monte das Oliveiras: Pai, seja feita a tua vontade. Chegou a hora, ó Pai, glorifica o teu nome no Filho.
E Cristo institui na última ceia um novo sacerdócio, que era passado não mais pela geração de sangue, porque se pertence a uma tribo, a tribo dos levitas, mas se passa por vontade de Deus, como diz a carta aos Hebreus. Tirado do meio do povo, o sacerdote é escolhido para oferecer dons a Deus em favor do povo. Essa é a missão primeira do sacerdote: oferecer a Santa Missa a Deus pelo bem do seu povo. Se nós compreendêssemos isso, nós sacerdotes primeiramente, mas também o povo de Deus, nós sofreríamos muito menos nas trocas de paróquia. Porque nós iríamos compreender que o que o sacerdote A me pode oferecer, o B também me pode, que é a Santa e Divina Eucaristia, que é o perdão dos pecados na Santa Confissão, que é a unção que cura o corpo e a alma no sacramento da unção dos enfermos. Meus irmãos, essa é a missão primeira de todo sacerdote: oferecer a Deus o sacrifício da Santa Missa e a ministração dos sacramentos. Antes do padre ser o bom pastor, ele deve ser o sacrificador. Ele se oferece a Deus Pai em Cristo pelo poder do Espírito Santo na Santa Missa. E o ministério sacerdotal vai ser tanto mais frutífero, não na medida dos discursos, das frases, das palavras que podem ser ouvidas aqui, bebendo no Salmo novamente, mas ele vai ser frutífero na medida em que o sacerdote está unido a Deus. E às vezes os frutos do ministério sacerdotal, eles não são percebidos em vida. O beato Charles de Foucault viveu em um povoado cheio de muçulmanos e durante a sua vida ele não converteu ninguém, mas ele morreu e imediatamente naquele mesmo mês uma porção daqueles muçulmanos se converteram. Ele foi regando aquele solo com os seus sacrifícios, com as suas orações, com o seu sangue, com o seu suor, com as suas lágrimas. E são coisas que a comunidade de fé não pode ver, porque são coisas que são semeadas no coração de Deus. E no tempo certo, Deus dá a colheita. Aqueles que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. E a grande alegria que um sacerdote tem é quando ele vê que uma pessoa está se aproximando de Deus, porque Deus o utilizou como instrumento. E o padre, ele deve se oferecer, não somente oferecer Jesus Cristo em sacrifício, mas ele deve se oferecer também em sacrifício, sendo, de fato, outro Cristo. Naquela passagem da ressurreição de Jesus, quando ele encontra Simão Pedro, e ele pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Não vou entrar aqui na discussão teológica do termo grego utilizado. Mas logo depois que Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes tudo, e que Jesus pediu ele para apacentar as ovelhas, Jesus deu uma condenação a Pedro. Pedro, quando eras novo, tu te cingias, cingir é amarrar essa corda, que a gente chama de cíngulo, porque os homens usavam túnica. Amarrar uma corda, tu te cingias, era como se fosse um cinto, para não tropeçar na túnica, para também os rins não doerem. Tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, aqui velho é um termo utilizado, presbítero. O presbítero, ele pode ser novo, eu tenho 28, o padre Pablo 32, isso mesmo.
28, é igual um bingo, né? Vai falando os números aí, a gente grita bingo. Quando fores velho, quando fores presbítero, um outro te cingirá, um outro te amarrarás, e irás para onde não queres ir. Às vezes nós pensamos que é o demônio quando o sofrimento bate à nossa porta. Mas os padres da igreja são unânimes em dizer que este outro que nos cinge, que nos amarra e nos leva para onde a gente não quer ir, é o Espírito Santo. Porque ele está formando em nós a imagem de Cristo. E a imagem de Cristo ressuscitado. E Cristo ressuscitado trouxe em seu corpo as marcas da paixão. Padre Pablo, lembre daquela cena da paixão de Cristo, o filme do Mel Gibson, quando os soldados romanos amarram o braço de Cristo, e não estava dando a distância onde estava marcada ali para a crucifixão. E eles amarram o braço de Cristo e deslocam o ombro de Jesus Cristo. Às vezes a gente se sente assim, como se o Espírito tivesse nos dilacerando, nos abrindo. Neste momento a gente não pode se desesperar. E eu falo isso para mim mesmo também, para vocês. Neste momento a gente tem que agradecer a Deus, porque Ele está formando em nós a imagem de Cristo. O sofrimento para nós não é maldição, não pode ser. Para o ímpio, para o herege, o sofrimento é maldição, porque ele só tem essa vida para ser feliz. Para nós, é sinal de vitória, é sinal de honra, porque o Senhor está transformando esse sangue, esse suor, essas lágrimas, em pedras de diamante, que ornarão a nossa coroa no céu, no dia que Ele e Sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima, vão nos dar a coroa dos justos. O mundo necessita de guerreiros, orgulhosos da sua fé, homens como São Paulo, São Lucas, São Pedro, Santo André, que arriscam os seus nomes, as suas reputações e as suas próprias vidas para levar o amor de Cristo às pessoas. Queridos, é hora de levarmos os santíssimos sacramentos a sério, jejuarmos, orarmos e nos unirmos com a sua mãe, a Virgem Santíssima, através da oração do Santo Terço. Por isso eu termino pedindo a cada um de vocês, sejam intercessores dos sacerdotes. Não somente com a sua boca, como dizia a primeira leitura, através de palavras, através de presentes e presença, mas sejam intercessores, oferecendo a sua vida em sacrifício pelo bem espiritual dos sacerdotes. É necessário se criar ou recriar uma cultura onde os católicos sofram quando um padre cai, e que um católico caia, aqui no sentido de orar prostrado, caia para manter os seus sacerdotes de pé. Na guerra antiga, uma pessoa era importantíssima, o porta-bandeira. Ele ia na frente da batalha, as guerras medievais. Ele ia na frente e com a sua bandeira ele indicava se estava na hora do exército atacar, se estava na hora do exército recuar, se estava na hora de reagrupar, se estava na hora de se dissipar. E o exército inimigo sabia que se eles derrubassem o porta-bandeira, o exército ia ficar confuso e eles ganhariam a guerra. O porta-bandeira não é o dono do exército. Ele só é um enviado que dá as orientações e guia o exército. O porta-bandeira é o padre. E Satanás sabe que derrubando o padre,
ele derruba as ovelhas. Quem de nós não percebe que, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersarão? Que nós possamos, usando uma linguagem bem figurativa, criar uma barreira em volta dos nossos sacerdotes, não impedindo que as pessoas cheguem até ele, mas uma barreira espiritual, impedindo que os ataques do inimigo não o alcancem e que ele seja perseverante nas cruzes que o Senhor reservou para ele. Que a Virgem Maria, que tem os sacerdotes como seus filhos prediletos, interceda pelo Senhor, Padre Pablo, para que seu ministério seja longo, frutífero, e que sua vida, não seu discurso, suas frases ou palavras, mas que sua vida ressoe a vida de Cristo, porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus, essa não passará. Nos unamos a Cristo para triunfarmos com Ele um dia na glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.